Pastor? Pastor Márcio vai pregar hoje? Vem cá, meu pastor. Amado, querido, abençoado. Aleluias. Mulheres, siga o convite, tá bom? O coral está aberto. Essa mulherada aí, elas têm força na garganta. Amém? Vamos orar pelos nossos pastores? Estende as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor, Jesus. Pedimos a Ti que o Senhor use o seu filho. Ele já colocou a vida dele em Tuas mãos e nós queremos que o Senhor há de usá-lo para falar conosco, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedimos a Sua direção, Pai. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tudo que sair da boca dele venha ser inspiração do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor o use, é o que nós pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja, pode se sentar, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? Que bênção a gente poder se encher da presença do Senhor, se encher da graça, da misericórdia dEle, de poder adorá-lo, de poder louvá-lo, de poder glorificar o Senhor. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder fazer parte da vida de vocês e poder, cada dia mais, nós nos entendemos como irmãos em Cristo Jesus. Sabe, meus amados, a gente sai para a igreja e só Deus sabe o que a gente está passando. E a gente vai para a igreja e fala, hoje é uma data comemorativa, é dia dos pais, a gente vai lá e vai ser uma bênção, e é mesmo, né? Mas a verdade é que todos nós, às vezes, nos encontramos com dificuldades, com lutas, com coisas que nem nós mesmos entendemos muitas das vezes, que nos desanima, nos entristece, mas existe um Deus que está neste lugar hoje. Ele está aqui hoje porque Ele quer algo maior contigo. Ele quer dizer o quanto Ele te ama, Ele quer dizer o quanto você é importante. Nem eu e nem você, meu amado, somos desprezados de Deus. Deus ama em nós incondicionalmente, ama a nossa casa, Ele ama a nossa família. Mesmo que nós se sentimos assim, não é? É natural que o homem e que a mulher possa se sentir entristecido, possa olhar para a dificuldade, mas existe um Deus que está aqui hoje, e Ele está aqui para transformar a sua história, transformar a sua vida. Basta que nós nos entreguemos a Ele, que nós o busquemos. Quem aqui verdadeiramente gostaria de buscar o reino de Deus? O reino de Deus, Ele está com as portas abertas hoje. Todos os dias o Senhor, Ele abre os seus braços e diz, filho meu, eu sei o que você está passando. Eu sei as dificuldades da sua casa, e ninguém aqui está sozinho. Porque o Senhor ama nós condicionalmente. Não tem condições para Deus. Deus não é um Deus que, não, eu, por causa do seu pecado, por causa da sua falha, eu não sou Deus mais seu, não. Ele nos recebe novamente todos os dias, aqueles que querem ter um renovo com Deus, não é assim? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. A palavra que nós vamos ministrar hoje na casa de Deus, ela é uma palavra bem conhecida. E eu sou um pouco resistente com culto temático, sabe, gente? Quando as pessoas falam, Santo Ceia tem que ter ceia, culto dia dos pais tem que falar dos pais, culto dia das mães tem que falar das mães, né? E eu sou um pouco resistente nisso, porque eu acho que a palavra de Deus, ela tem a liberdade para nos falar aquilo que ela tem vontade, né? E mesmo que eu não tenha essa política, hoje eu quero falar de um pai um pouco, né? E o tema pai é difícil, o tema filho é difícil, né? Porque a verdade é que só quem vive aquelas dificuldades é que sabe, né? Qual é a área de maior dificuldade que nós temos, né? E eu quero falar um pouco desse texto, que é muito conhecido. E eu quero dizer para você hoje que está aqui, de repente, tem um pai, né? E a gente sabe que existe pai, né? E a gente sabe que muitos de nós nem tivemos pais. E alguns aqui perderam seus pais. E outros tiveram pais que não foram pais. E é muito difícil, né? A gente entender, né? A gente compreender, a gente amar, né? Quando a palavra de Deus diz que nós temos que honrar os nossos pais, né? E esse é um mandamento com promessa, não é verdade? E é muito difícil para alguns falar, pô, pastor, mas como que eu vou honrar? Não é? Aquele que nunca me honrou, não é? E é muito difícil, é um tema muito complicado, e a gente não vai se aprofundar nisso, mas eu sei que muitos de nós nos sentimos assim. Eu sei que talvez algumas semanas aí, você viu propaganda na televisão, né?
Vem aqui para a loja comprar um presente para o seu pai. Aí fico pensando, pô, meu pai, cara. É, não é? E a verdade é que nenhum de nós somos dignos de nada. Jesus morreu na cruz e nós não éramos dignos dele morrer na cruz. Mas por causa da sua misericórdia, ele nos perdoou e morreu para que nós podemos ter vida e vida em abundância. Então eu queria dizer para você que está aqui hoje, né? Você que tem pai, você que não tem pai também, você que se sentiu a vida toda que não teve um pai, não é? Que existe um pai que ele te ama e ele sempre esteve do seu lado. E se você está aqui hoje é porque Deus esteve com você. Porque ele é o pai acima de todos os pais. Não existe pai maior do que ele, não é? E nenhum de nós, se você todos os dias da sua vida, os dias que você comeu, os dias que você se vestiu, os dias que você teve lutas, ele esteve com você mesmo nas suas lutas. Mesmo na dificuldade, quando você olhava para trás e falava, ei, aquele que me gerou não está comigo. Existia um Deus que estava contigo acima de todas as coisas. E até os dias de hoje ele está contigo. Talvez você tenha pensado, pastor, mas o meu pai não me protegeu. E é verdade, mas aquele que é o seu Deus te protegeu. Ele te guardou, ele te livrou, ele esteve contigo por amor, porque ele sabe o que ele sente por você, mesmo que você tenha sido rejeitado, mesmo que pessoas tenham sido rejeitadas aqui, meu amado. Existe um Deus que esteve com você a história sempre. Eu sei que um sentimento muitas vezes nos traz dor, nos traz dificuldade, mas o que nós lembramos hoje é que não é o dia só dos nossos pais que nos geraram. E glória a Deus pelos que nos geraram, senão nós não estaríamos aqui. Mas a glória é para Ele. Ele que é o nosso Pai eterno. Ele que é o nosso Deus. Ele que esteve conosco quando você chorou na sua casa, na sua cama, desesperado por circunstâncias, por situações de enfermidade, situações financeiras. E mesmo assim Ele estava lá para te ouvir. Ele estava lá porque Ele te ama. E porque você é importante, diferente de quem seja. Amém? Eu queria dizer para você, meu amado, existe um Deus que te ama incondicionalmente. E esse Deus, ele nunca falha. Nós vamos falar um pouquinho hoje da palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Lucas 15. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá bom, meus amados? Fiquem tranquilos. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra bem conhecida, tá? Lucas 15, 11. E a Bíblia diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai minha parte dos meus bens, da minha herança, né? Que me cabe. E lhes repartiu o pai entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, que recebeu da herança, partiu para uma terra distante. E lá ele acabou com todo o dinheiro, né? Todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós começamos a falar a história de um filho que tinha uma herança de um pai, recebeu aquilo, mas ele decidiu, naquele momento, que não ia mais continuar na família. Ele ia seguir em frente. E a palavra de Deus diz em alguns textos, né, que não só esse, mas em outros textos, de que esse homem gastou a sua herança com coisas banais, mulheres, bebidas. E aquele homem fez tudo aquilo que ele queria. Até que ele gastou tudo o quê? O seu dinheiro. No 14 ele diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu queria só dizer uma coisa no meio dessa palavra, meu amado. Não importa quem você seja, uma coisa é plena e certa: a colheita. A colheita, ela é algo certeiro, sabe? Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu gosto muito de falar, quando eu falo da chácara lá, que eu sempre quis comer a melancia, não é assim que eu sempre falo isso? Algumas pessoas novas aqui não sabem dessa história, meu amado. A gente tinha uma chácara em Biúna e a gente sempre queria comer melancia e nunca comemos a melancia porque nunca plantamos. Eu fiquei lá com a chácara, acho que 10 anos e nunca comi da melancia, porque eu nunca a plantei. Mas uma coisa é certa: tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então eu plantei
um pé de uma laranjinha lá, né? Muito bonita. Quando eu comprei o pé, era a coisa mais linda, gente. Desse tamanhozinho, um pezinho assim, tinha umas 20 laranjinhas. Eu falei, nossa, coisa mais linda, esse eu vou levar. Esse está dando fruto desse tamanho, imagina grande, né? E eu levei aquele pé de laranja para casa, plantei lá na chácara, e ele está grande, bonito, dá um monte de laranja. Só que a laranja é horrível, eu não gosto dela, uma laranja vermelha por dentro, eu não gosto daquela laranja. Mas toda vez que eu vou na chácara, eu pego aquela laranja ruim e falo, gente, foi a que eu plantei. E a melancia que eu gostava, todo dia eu vou para a chácara, não está com uma melancia. Então vai comprar, que você não tem, né? Porque eu nunca plantei. E a nossa vida, a verdade é que nós plantamos aquilo que nós colhemos. E não somos aquilo que as pessoas dizem que somos, né? Não é? Não é porque uma pessoa determina que você é um abacate, não é? Que você não seja uma laranja. Não é verdade, meu amado? Então existem pessoas que às vezes vivem aquilo que os pais viveram, vivem aquilo que as pessoas dizem que você é. E na verdade você é muito mais do que isso, né? A verdade é que nós todos os dias temos tempo de plantar aquilo que nós somos. Eu me lembro quando eu era jovem, minha mãe falava, filho, vai estudar, não é? E se você estudar, um dia você vai ser, quem sabe, um médico, um doutor, e você vai ser muito bem, não é? Financeiramente. E eu não quis estudar, não é? Nunca fui médico. Também nunca fui um advogado, e também... Mas virei pastor, glória a Deus, né, gente? E hoje a gente trabalha com vendas de ferramentas. E não há mal nenhum nisso, e Deus não me ama menos por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que nós somos aquilo que nós plantamos. Tem alguns amigos meus que são advogados, e aí? Glória a Deus pela vida deles, porque eles se empenharam nisso. E a nossa vida é feita de escolhas. E assim é no nosso casamento, não é assim? Quem é que escolhe hoje quem vai casar? Porque antigamente era difícil, né? Os pais que escolhiam, não era assim? Sim ou não? Os pais escolhiam, você vai casar com ela. Tá bom, não é? Hoje não, a gente escolhe, não é? Então a gente tem que saber, não é? Com quem você vai casar, não é? Se a pessoa é uma pessoa boa, se a pessoa não é, não é? Mas é você quem determina, não é? Depois você passa por problemas e fala, a culpa é de Deus. Não, não é de Deus. Porque a nossa vida é feita de decisões. O que você decidir hoje, provavelmente, num curto prazo, você vai começar a receber, não é assim? É assim que aconteceu com o pé de laranja, lá da minha chácara. Quem quiser laranja também pode pegar, tá? Eu trago para vocês. É ruim. Ninguém chupa aquela laranja, apodrece tudo no pé, irmão. Ninguém quer. Não é? Então, se alguém quiser aí depois, gosta daquela laranja vermelha por dentro, só falar, viu? Mas a palavra de Deus diz assim, então. No 14 eu vou ler novamente, tá bom? Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, por causa daquilo que ele escolheu. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra onde ele estava, né? E este o mandou para os seus campos. Para o quê? Guardar o quê? Porcos. Muitas das vezes as nossas decisões vão nos levar a guardar os porcos. A história daquele homem foi uma história difícil, porque ele era um cara que tinha tudo, morava na fazenda do seu pai. Pediu aquilo que ele achava que ele era de direito, gastou tudo. E quando ele se viu, aquela decisão de abandonar o pai, aquela decisão de sair da presença do pai, ele saiu numa situação que aparentemente parecia ser boa, amém? Porque ele saiu de lá com dinheiro no bolso, falou, pá, tudo que meu pai conquistou, a minha parte eu pus no meu bolso e vou embora feliz da vida. E eu queria te perguntar para você hoje, o que faz você sair muitas vezes da presença de Deus? Quantos de nós temos um grande prêmio de herança da parte de Deus? A nossa salvação, a nossa vida eterna. Mas aí talvez por causa de uma migalha, por causa de alguma coisa que nos enche os olhos, na verdade, nós simplesmente saímos da casa do Pai. Nós saímos da presença de Deus. Nós decidimos que a nossa vida está muito bem, obrigado, passando nas baladas, nas curtidas, enfim, em algo que o diabo nos ofereceu, né? A palavra mesmo da pastora falou sempre aí, né? Da lentilha, do prato de lentilha. Não é verdade? Não foi assim? O cara chegou cansado e o cansaço fez com que ele trocasse o quê? As suas bênçãos por um prato de lentilha. Quantos de nós aqui já trocamos a nossa história por um prato de lentilha? Quantos de nós trocamos tantas coisas maravilhosas daquilo que Deus tinha para nós a troco de um prato de lentilha?
Ou quem sabe, quantos de nós achamos que estávamos tão bem que não precisávamos mais de Deus? Então eu vou viver minha vida agora, vou sair da igreja, põe a culpa em alguém, não é? Que é assim, gente, a gente sempre tem a culpa em alguém, não é? A gente vai falar, vou sair da igreja por causa do irmão, não é? De cada 10 irmãos que saem da igreja, 9, a culpa é de alguém, algum outro irmão, não é? Ele olhou para o irmão, não é? Não olhou para Cristo, olhou para o irmão, eu vou sair da igreja porque o irmão fez isso, vou sair da igreja porque o irmão fez aquilo, não é? Nós decidimos que nós não queremos mais, não é? Depois não damos certo em outro lugar, acaba ficando no mundo, e aí o diabo vem e fala assim, agora é meu. Porque nós olhamos para as pessoas. Então nós entendemos que um Cristo que nos ama profundamente, deu a sua vida por nós, e por causa de alguém nós saímos da igreja. E a culpa é de quem? É da pessoa? Sim ou não? A culpa é de quem? É nossa. Quantos de nós abandonamos o evangelho? Eu estou falando do evangelho, pastor, eu estou indo para a igreja, eu não estou falando sobre ir para a igreja, estou falando sobre abandonar o evangelho, tá, gente? Vir para a igreja, pode vir todo domingo, não tem problema nenhum, não é? Mas você ser igreja é outra coisa totalmente diferente daquilo. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Ele sabe das nossas dificuldades também. Porque Ele é um Deus que nos ama. Nós começamos uma história hoje dizendo de um homem que tinha tudo, trocou tudo por os prazeres da vida, e depois ele percebeu que ele estava cuidando de porcos. Amém? Quem já viu o chiqueiro aí? Levanta a mão, só quem já viu. Quem já foi no chiqueiro, viu lá como é que é? Pouca gente, hein? Pouca gente, hein? Próxima vez, vamos trazer um porquinho aqui para o pessoal, né? O pessoal entender melhor como é que é o cheiro do chiqueiro, não é? Eu vou falar uma coisa para você, já estive no chiqueiro, meu amado, nunca entrei dentro, mas só do lado de fora já fede vareirão, né? Só quem foi sabe, né? O cheiro é ruim. E quando cheira ruim, porque é ruim mesmo, né? E a gente sabe que é muito difícil, né? Eu fico pensando naquele cara que tinha tudo, uma vida de rei, abandonou o pai e começou a viver de favores das pessoas e cuidar dos porcos. Você consegue entender o que está acontecendo aqui, meu amado? O destino daqueles que abandonam a Deus não é muito diferente daquele homem. No 16 diz assim, ali, no chiqueiro, tá, gente? No 16 ele diz, ali desejava ele fartar-se da alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Você consegue entender que a fome dele era tão grande que ele queria comer das bolotas do porco, da comida do porco? Um cara, você consegue entender uma história de uma pessoa que tinha tudo, que comia carne, bife na casa dele, quem sabe frango, né? Quem sabe ele comia até os porquinhos, né? De repente, a vida do cara deu uma entornada, porque ele desistiu daquilo que Deus tinha para ele, que era a sua vida em família. E a palavra de Deus diz que quando ele olhava aquelas bolotas de porco, aquela comida do porco, que o pessoal que não foi muito no chiqueiro, né? Que as pessoas falaram aqui. Mas só quem foi sabe o cheiro que é. Você imaginou o cara olhar o chiqueiro e falar assim, nossa, estou comendo essa comida do porco aí. E nem a comida do porco lhe davam. E talvez você esteja pensando, pastor, o que tem a ver comigo? Eu nunca vou comer por comer. Eu nem fui no chiqueiro, quanto mais comer bolota de porco, eu não vou comer bolota de porco. Às vezes a nossa vida espiritual está tão ruim, distante do Pai, que parece que nós estamos comendo bolota de porco. Eu não estou falando sobre ir lá, porque você pode vir para a igreja, pode ir onde você quiser. Eu estou falando sobre a sua vida espiritual, muitas das vezes, a sua vida pessoal, né? Tem gente que tem relacionamentos, as pessoas olham o casamento e olham e falam, nossa, que bênção este casamento, não é assim? E as pessoas olham e falam, nossa, eu queria ser que nem essa mulher aí, ó. Queria ter um marido desse aí. Não sabe, meu amado. Sabe quanto que as mulheres sofrem, né? Dentro de casa, passando necessidade. Eu não estou falando de financeiro, não. Estou falando de sentimental mesmo, né? Pessoas que têm o casamento destruído e aparentemente é muito bom, né? Você vai na igreja, a pessoa olha e entra e fala, nossa, paz do Senhor Jesus, que lindo. Queria ser assim. Só que a pessoa não é uma pessoa feliz. Uma pessoa que a mulher não respeita ele não respeita, enfim. Cada um sabe as dificuldades que tem. Eu não estou dizendo que ninguém tem dificuldade. Todos nós temos nossas dificuldades, né? Mas nem tudo é aquilo que parece muitas das vezes, não é assim? E nós começamos uma história dizendo que um homem que tinha tudo, mas se viu dentro de um chiqueiro querendo comer a lavagem. Ele olhava aquele resto de bagaço de laranja, quem sabe ali, e falava, nossa, mano, que eu chupar essa laranja aí. Acho que vou jogar uma água, vou comer isso aí, mano. Mas nem isso lhe deram. Por quê?
Lembra do começo da história? Ele tomou uma decisão. A nossa vida é cheia de decisões. Hoje você tem que tomar uma. Todos os dias nós decidimos algo, né? É que nem aquele ditado que fala, ou nós somos influenciados, ou nós somos influenciadores. Na sua casa você é assim. Ou você influencia o seu marido, ou ele vai te influenciar. Não é verdade? É assim com o seu pai, não é? Ou você influencia ele, ou ele vai te influenciar. Claro que nós temos, por tendência, de sermos influenciados por nossos pais. E esse é o correto, não é? Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes as nossas vidas são feitas de decisões. Aquele homem tomou uma decisão que levou ele para uma situação. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez o que você está vivendo hoje é consequência daquilo que você decidiu lá atrás. O seu casamento é decisão do que você tomou lá atrás. Você que é jovem, está aqui hoje, né? Quem sabe, pastor, eu não casei ainda, não é? Fique atento. Aconselhe-se com mulheres mais maduras. Ah, eu vou falar com minhas amiguinhas. O que a minha amiguinha acha? Não é sua amiguinha não, irmã. Conversa com a sua mãe. Conversa com o seu pai. Conversa com a sua pastora. Conversa com os irmãos mais velhos da sua igreja, com as pessoas mais velhas. Fala aí, como é que é? Ela vai falar, não, é assim, ó. Você vai falar, então eu preciso me atentar nisso. Entende? Você que é jovem, você não pode levar a sua vida. Você vai viver o resto da sua vida com aquela pessoa, gente. É difícil. Entendeu? Você vê pessoa que vive 10, 20, 30 anos num casamento falido. Porque decidiu algo que não era bom. Porque não entendeu os seus sinais de Deus na vida da pessoa. Então, quando você vai decidir algo na sua vida, tem que entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Temos que pedir respostas a Deus. Quantos de nós aqui hoje vivemos aquilo que nós desejamos lá atrás? Ah, Senhor, eu quero muito isso. Deus falou, não, pera, não vou te dar isso. Não, eu quero. Senhor, não, olha, não vai, não pede isso aí, que não vai dar certo. Não é? Deus vai, né? E você vai, insiste, eu quero, e vai, pum. Depois você fala, puxa, eu estou 20 anos casado, pastor. E olha, bem que minha mãe me avisou, né? Eu não estou aqui dizendo que a pessoa é boa, quem é ruim, nem estou aqui para julgar para você se você é, não é? Eu estou querendo dizer para você que a sua vida é feita de decisões, não é? Se você decidir, não é? Um dia, ser um engenheiro, você vai estudar, vai ser um engenheiro. Mas o problema não é você daqui 10 anos falar, não quero mais ser engenheiro, não é? Na verdade, eu queria ser um pedreiro. Você até pode. Mas se você escolher ser um pedreiro e querer ser um engenheiro, também pode. Mas vai ser mais difícil, o caminho vai ser mais longe. Você tem hoje o poder de decidir a sua vida o que você quer. Você veio para a igreja, não foi? Não foi assim? Como foi a sua decisão? Sua mulher te chamou, né? Vamos lá para a igreja hoje, dia dos pais. Ah, vamos lá. Não vou fazer nada, vamos lá. Não é? Ou seu marido te chamou, ou por algum motivo você, né? Você veio aqui hoje, saiu da sua casa e quis vir para a igreja. Foi uma decisão. E você chegou na igreja, quando a gente vai na igreja, o que a gente espera na igreja? O que a gente espera? Ser abençoado? Sim ou não? Sim? A gente espera receber uma palavra de Deus? Sim ou não? Mas o que nós vamos fazer com essa palavra é o que vai mudar tudo. Concorda comigo ou não? Você pode sair daqui da maneira que você entrou, não tem problema nenhum, não é? Pode ou não pode? Se quiser sair, sai daqui, ó. Não quero receber nada disso que está escrito aqui. Eu, por mim, eu quero vir a vida do jeito que eu estou mesmo. Quero curtir, não tem problema nenhum. Mas é certo que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós estamos contando uma história de um homem que começou uma história boa, seguiu os caminhos do Pai, como nós seguimos o caminho de Deus aqui. Quantos de nós desviamos já? Quem é que já desviou da palavra de Deus? Quantos de nós, muitos de nós saímos do caminho, conhecer a palavra, não é? Mas por algum momento pusemos a culpa em alguém, saímos da igreja e para justificar aquilo que nós queríamos. Então nós queríamos justificar algo, e aí você falou, foi alguém. E talvez você, não estou falando que as pessoas não façam as coisas, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que você não tem culpados. Existem pessoas, a igreja é feita de pessoas cheias de falhas. Todos nós somos falhos, não é assim? Sim ou não? Tem uma igreja perfeita? Existe igreja perfeita? A igreja de Cristo era perfeita, sim ou não? Não. Judas não estava lá? Jesus, no momento algum, tirou Judas. Falou, não, Judas, você não vai ficar comigo aqui. Não é? Você não vai comigo, você não vai comer. Judas, se quiser comer lá fora, que você é pecador, não é? Você rouba, não é? Não tinha problema nenhum. Jesus abraçava Judas, amava Judas. E quando foi entregado Jesus, Jesus falou, ô amigo, o que faz aqui, não é assim? Por quê? Porque nós somos falhos. Mas a decisão é nossa. Se nós queremos algo ou não.
Porque nós estamos para julgar ou sermos julgados, não é? A palavra de Deus diz que quem vai nos julgar é o Senhor. Então nós não podemos ser os julgadores. Porque a nossa vida vai decidir aquilo que nós decidimos hoje. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que não perdoar não será o quê? Perdoado. Porém, aquele que perdoar será perdoado. Você já parou para pensar nisso, meu amado? Quem aqui precisa perdoar o seu pai? Quem aqui precisa perdoar a sua mãe? Quem aqui precisa perdoar alguém que te machucou? Você consegue entender que se você não perdoa, você também não vai ser perdoado? Ah, pastor, você está falando isso aí por quê? Meu amado, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas se eu estou falando isso é porque Deus deu isso, porque pessoas aqui precisam perdoar pessoas. E a sua decisão de perdoar ou não vai vincular aquilo que você vai ser perdoado ou não. Ah, como assim, pastor? É exatamente isso. Hoje você perdoa e é perdoado também das suas falhas, ou você pode não perdoar e não tem problema nenhum. Não é verdade? Você pode não perdoar o que seu pai te fez. E eu não estou dizendo que é justo, tá? Porque justo, nenhum de nós somos justos. Você pode até não perdoar. É um direito seu. Mas você vai sair daqui sabendo que Deus não vai perdoar os seus também. Ah, pastor, que palavra dura. Quem aqui hoje precisa ligar para alguém, meu amado? Quem aqui hoje precisa voltar atrás em alguma coisa? Aquele homem passou por um processo muito difícil. Porque ele entendeu da pior maneira que abandonar o pai não era bom. E a palavra de Deus continua dizendo assim no 17. Então ele caiu em quê? Aquele homem caiu em si. Ei, é isso que o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje para que você caia em si. Que você entenda o valor que você tem, quem você é. E se aquilo que você vive, mesmo que seja consequência daquilo que você viveu, pode haver uma mudança. Você pode voltar para os caminhos de Deus. Não estou falando voltar para a igreja, estou falando voltar para os caminhos de Deus. Então, caindo em si, no 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com quê? Fartura, e eu aqui. Você consegue entender que as consequências daquilo que nós decidimos nos leva a algum lugar? Sempre que nós tomamos uma decisão, essa decisão nos leva a algum lugar. Talvez você vai sair daqui da igreja hoje e vai falar assim: ó, eu não volto mais nessa igreja aqui. Eu não volto mais nessa igreja aqui, eu não volto. Tem pastor Aleph aí cantando, aí gritando, o pessoal vai na frente lá, não gosto de igreja que o pessoal vai na frente. Eu não gosto de igreja que o pastor fala que tem que perdoar. Eu não gosto de igreja assim. Eu não gosto de igreja que o pastor fala que tem que mudar, então eu não vou vir mais. Não tem problema nenhum também. O importante é que Deus te trouxe hoje para que você tivesse sentir discernimento. A decisão é sua. Aquele homem teve uma visão, ele percebeu que a vida que ele estava levando já não era mais legal, já não era mais boa. Entende? E existem pessoas aqui desesperadas através do emprego, procurando um emprego melhor. Quem aqui procura um emprego melhor? Quem aqui procura um salário melhor? Quem aqui procura um casamento melhor? Quem aqui procura um relacionamento com o seu filho melhor? Quem aqui procura um livramento de drogas melhor? Talvez você esteja aqui e fale: pastor, eu preciso de tudo isso. Só que aquele homem teve um momento na sua vida em que ele caiu em si. A palavra diz que ele, ele já começou o texto dizendo assim. Ele começou a perceber que ele caiu em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm o pão e a fartura, e aqui eu morro de fome? Lê o quê? O que ele vai fazer, gente? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno do seu chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Aquele homem percebeu que o orgulho dele não ia levar ele a nada. Quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele podia ter voltado para o pai? Sim ou não? Podia? Podia. Ele voltou?
Não voltou. Ele foi trabalhar para os caras daquela cidade lá que está passando fome, não é? Nem bolota de porco davam para ele comer, não é? Tanta era a consideração das pessoas por ele. Mas ele caiu em si e disse: ei, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele que eu quero ser qualquer coisa, não sou digno de ser filho dele, porque eu pequei. Quantos de nós aqui falhamos com Deus já? Quantos aqui já pecamos? Quantos aqui já nos desviamos do caminho de Deus? Aquele homem também fez a mesma coisa, mas a decisão que ele tinha que tomar é que determinaria o que ele seria da vida dele ou não. Quem aqui já teve que voltar atrás? Já teve já, William? Que voltar atrás? Já teve, irmã Sandra? Olha, meus amados, eu não sei você. Eu já tive que voltar atrás de algumas coisas. E eu confesso para os irmãos que nem sempre é fácil, né? A gente voltar atrás, a gente perdoar, a gente pedir perdão, a gente entender que, né, precisa ser transformado de uma outra maneira. É muito difícil. É muito difícil na nossa família, é muito difícil no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa igreja, de reconhecermos que nós falhamos, que nós, né? E não tem problema nenhum em ter falhado. A palavra de Deus diz que aquele homem também falhou, não é? Só que ele passou por um processo para que ele entendesse o quanto Deus o amava e o quanto ele poderia voltar para a casa do Pai. Ele tomou uma decisão de ser o quê? Humilde. De ter uma humildade. De falar, cara, eu errei, não é? Eu fiz um monte de coisa e agora eu preciso pedir desculpa. Eu preciso ir lá no pé do meu pai e falar: pai, eu não sou digno nem de ser seu filho mais. Mas eu prefiro ser tratado como qualquer um, como qualquer um dos seus empregados. As decisões muitas vezes elas vão levar a situações em que parece que nós seremos o quê? Humilhados. E é por isso que a gente não liga, não é verdade? É por isso que você não liga para o seu irmão. Tantos anos você não fala com ele, não é verdade? Por isso que tantos anos você não fala com o seu irmão, não é? Porque ele brigou por causa de alguma coisa e você não vai dar o braço a torcer, não é verdade? Meu irmão fez isso comigo, eu não vou aceitar, não é? Talvez o seu pai te tratou de uma maneira e você hoje fala assim: eu não vou ligar para o meu pai, porque ele não é meu pai. Talvez alguém fez algo para você, te machucou pra caramba, e você está aí hoje falando assim: eu não vou voltar atrás, eu não preciso. Eu não preciso perdoar, eu não preciso me redimir. Mas a verdade é que aquele homem percebeu o quanto distante ele estava do Pai. Ele percebeu que ele tinha que tomar uma posição. E essa posição nem sempre é aquela que nós queremos, não é assim? Alguém acha que aquele homem gostaria de ir, quero ir. Não. Mas ele tomou a decisão certa. Ele entendeu que era tempo de voltar para a casa de Deus. Era tempo de voltar até a sua vida transformada. E isso requeria que ele tivesse um sentimento de humildade, de entender aquilo que tem que ser feito. Isso serve para a sua casa, meu amado. Você que hoje ainda vai ter que fazer uma ligação hoje, quem sabe. Quem sabe depois dessa palavra você vai ter que ligar para um irmão seu e falar: irmão, não quero mais brigar, não quero mais ficar. Cara, te perdoa, você me perdoa. Não é nem sobre ele errou com você, você fala: eu que peço perdão. Ah, mas pastor, foi ele que fez comigo, não tem problema nenhum, pede você perdão. Se isso vai fazer com que você volte, né, para os braços do seu irmão, vai fazer que você volte para os braços do seu pai, cara, que diferença faz? Que diferença faz se o orgulho vai te corromper em alguma coisa? Aquele homem tomou a decisão e falou: eu quero saber de mais nada. Eu vou lá e vou me humilhar para todo mundo. Ele tinha um irmão, não é isso? Mais velho, falou: cara, meu irmão vai rir da minha cara. Não tem problema nenhuma, porque não é sobre as pessoas, é sobre a posição dele. Quem aqui quer ter uma posição hoje com Deus? Quem quer voltar para os caminhos do Senhor? Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, meu amado, vamos começar pelo início. Entendendo quem é Deus e o que Ele deseja para cada um de nós. Quem aqui tem coragem de perdoar o seu marido hoje? Daquela agressão? Quem tem coragem de perdoar a sua mulher daquelas palavras? Quem tem coragem de perdoar os seus pais por aquilo que ele fez, ou por aquilo até que ele não fez? Porque talvez ele não tenha feito nada para que se fosse digno de ser seu pai, mas ele mesmo assim ainda é o seu pai. Ah, mas ele não merece. Não é sobre merecimento, nós também não somos merecedores. Ah, mas pastor, você está falando isso daí que você não conhece. Então é o seguinte: se eu ligar agora para o meu pai, ou para o meu irmão, ou para essa pessoa que você está falando aí, vai me esculhambar, não é assim? Vai acabar comigo, porque faz tempo que a gente não se fala, e quando eu ligar,
E tem algum problema nisso, irmã Sandra? Não. Sabe por quê? Porque você vai fazer a sua parte. Pastor, eu não tenho coragem de ligar para o meu pai. Procura o telefone e liga, meu amado. Mas ele não vai nem querer falar comigo, não tem problema. O problema é que você ligou, você fez a sua parte, entende? Se você tem que ligar para o seu irmão, você tem que ligar para o seu filho. Não é hoje, tem que perdoar alguém. Não tem problema nenhum nisso, meu amado, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo para você é fácil, não. Aquele homem teve que comer bolota de porco, e você? O que você tem que passar? Para poder entender o quanto Deus o ama e o quanto é hora de você mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas quem aqui quer mudança de história? Quem quer? Aquele homem chegou ao extremo para que ele pudesse entender que ele tinha que ter um posicionamento. E no 20 ele diz assim, eu estou terminando, tá, fica tranquilo. E levantando-se foi para o seu, para quem? Para o seu pai. Olha que bênção, olha. Levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o quê? O que o pai fez? O abraçou e o beijou. Você consegue entender? Ele estava achando que quando chegasse lá, ele ia ter que se humilhar e falar, pai, eu sou o cara, quero ser seu pior empregado. Mas quando o pai viu ele de longe, o pai o correu, o abraçou e o beijou. Posso dizer uma coisa para você? Quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Deus te quer de volta. Deus te recebe hoje de braços abertos. Deus só quer ouvir o seu coração dizendo, Senhor, toma a minha vida de novo. A palavra de Deus diz que aquele homem, quando viu seu filho, ele o abraçou e o beijou. Porque o pai o amava. Eu não sei aonde você está hoje, meu amado. Não sei há quanto tempo você está distante de Deus. Talvez você não esteja distante da igreja, mas esteja distante de Deus. Eu não sei quantos aqui hoje oram e não sentem a presença do Pai. Eu não sei quantos aqui se sentem enfraquecidos e nem vontade de ir para a igreja tem mais. Vai para a igreja porque a família vai e o que as pessoas vão pensar. Mas hoje o Senhor te chama para um renovo hoje. Ele te chama hoje de volta. A palavra de Deus diz que aquele homem, quando o pai o viu de longe, ele voltando para os caminhos, de longe o Senhor, ele correu, o abraçou e o quê? O beijou. Porque Deus o amava. Eu não sei aonde você está hoje, meu amado. Vem, pastor, eu estou na igreja. Mas e o seu coração, onde está? Quão distante nós estamos de Deus hoje? Quantos de nós nos esfriamos, não é verdade? Como aquele homem que tinha tudo, nós fomos para outro caminho e depois a gente, né? Mas o Senhor o recebeu de volta. A palavra de Deus diz que toda vez que uma pessoa que está desviada volta para o reino de Deus, há o que no reino dos céus? A festa. A festa. Eu queria dizer para você, meu amado, que nem eu e nem você está sozinho. Ninguém aqui está sozinha. Você, talvez mulher, esteja passando processos difíceis na sua casa. Processos financeiros, processos de relacionamentos, processos de áreas que te corrompem o coração. Mas eu queria dizer para você que você não está sozinha. E ninguém aqui de nós estamos sozinhos. Mas é necessário que nós tomemos um discernimento e um posicionamento perante a Deus. A palavra de Deus diz que aquele homem decidiu algo. E quando ele chegou, ele foi surpreendido pelo pai. Não é assim? Por isso que a palavra no 20 disse isso. Ele disse o quê? Ele levantando, foi-se para o pai. Vinha ele ainda de longe. Quando o pai o avistou, e o quê? Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Hoje o Senhor corre para te abraçar no seu lugar. Nem eu e nem você estamos sozinhos, meu amado. Talvez as suas lutas, as suas dificuldades tenham entristecido o seu coração. Talvez você esteja hoje com o coração abatido por alguém, por uma perda, por algo que você perdeu, por algo que você tinha certeza que era seu, mas de repente você saiu do seu controle e hoje você percebe que você está sozinho porque alguém lhe traiu, ou porque alguém lhe traiu a confiança, ou algo lhe aconteceu. Mas a verdade é que Deus está neste lugar e Ele está ansioso. Sabe quando você
Está assim, você quer... Já viu a corrida, quando os corredores vão correr e ele fica assim, já viu? E ele fica assim esperando o quê? Só o momento de pá! E ele sai correndo que nem o Marcelo, quando vai fazer aquele prato de comida deliciosa, né? E vai pegar aquela... Né? E a pessoa fica toda assim, esperando o Marcelo, fala, pode comer, gente, né? O pessoal, o irmão fica tudo ansioso, né? E a gente começa a perceber que as coisas de Deus, elas são tremendas. E todo o tempo o Senhor está em posição de receber cada um de nós. Fala, ei, você não é digno de estar nessa situação. Ei, você não está sozinha, mulher. Você não precisa disso. A sua história não é essa. O Senhor está aqui porque Ele te ama. Ele está louco, de braços abertos, esperando só que você volte para Ele. Que o seu coração volte totalmente para Ele. Que você dê aquele disparo para Ele correr e te abraçar, sabe? Ele só quer que você fale no seu coração, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais falar contigo, eu quero ter uma vida contigo, eu quero perdoar, eu quero mudar a minha história, eu quero voltar a sentir a sua presença. Senhor, eu não quero orar e não sentir mais o Senhor na porta do meu quarto. Você consegue entender, meu amado? Quantos de nós oramos e não sentimos mais a presença de Deus? Mas o próprio Deus está ansioso pela sua volta. Quem sabe você conheceu a Deus quando você era pequenininho ainda. Alguém te levou na igreja, você ouviu falar de quanto Deus era bom e de quanto Deus era maravilhoso, mas você não quis. Mas hoje Ele está aqui. Ele está aqui te esperando de volta. Aquele Deus sempre esteve te esperando. É tempo de voltarmos aos caminhos do Senhor, verdadeiramente. Hoje o Senhor te chama por uma decisão muito importante. E essa decisão vai te levar a algo tremendo em Deus. Não se preocupe. Ele tem poder para curar a sua enfermidade. Ele tem poder para te dar aquilo que almeja o seu coração. Mas hoje Ele está te oferecendo algo muito maior. Deus oferece para você algo que você talvez nunca tenha sentido antes. Hoje o Senhor espera por você. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de filho. E o pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa o melhor. O quê? O melhor. A melhor roupa. A melhor roupa. Vestiu e põe nele um anel no seu quê? No seu dedo. E sandálias nos seus pés. Você consegue entender? Trazei também, matai um novilho cevado. Comemos e regozijemo-nos. Porque este é o quê? O meu filho que estava o quê? Estava o quê? Que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ei, prepara tudo. Essas são as ordens que o Senhor quer dar aos seus anjos hoje. Prepara tudo. Prepara o melhor. Coloca no seu dedo um anel novo de autoridade. O anel representava aquela autoridade das pessoas naquela época. Sabe o mundo espiritual? Sabe aquilo que você tem vivido na sua casa? Sabe o seu sentimento que você não consegue dormir por causa daquele sentimento que te machuca todos os dias, por causa de algo que alguém te fez ou por causa de algo que você precisa viver? Então, é o anel do Senhor, a aliança com Deus. Você pode fazer aliança com homens, mas a aliança com Deus, ela não tem preço. E hoje o Senhor quer renovar. A palavra de Deus diz que quando aquele homem decidiu voltar às obras de Deus, o Senhor correu, o abraçou, Ele o beijou, e mais do que isso, Ele deu ordem aos seus servos e disse: ei, prepara o melhor, prepara a melhor vestimenta, prepara a melhor comida.
dê a ele um anel, que lhe mostrará a autoridade sobre a vida dele. Sabe o que é o diabo? Olhar para a sua mão, olhar para o seu coração e falar: ixi, cara, esse cara está com anel de novo, ele não vai mais comer lavagem comigo, não. O diabo vai falar: cara, esse cara não quer mais comer lavagem, não quer comer mais porquice, não. Pelo contrário, ele quer ter a sua vida renovada no Senhor. Mas isso depende de um posicionamento. Eu não sei como você se sente, meu amado, e talvez hoje você tenha que tomar uma decisão muito difícil de perdoar alguém, ou talvez você tenha que tomar a decisão hoje de voltar para os caminhos do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que às vezes parece: pastor, vai ser muito difícil o retorno. E talvez seja um pouquinho, mas não tem preço. Encher-se da alegria de Deus e da presença do Senhor não tem preço. E hoje talvez você vai ter que entregar sua família no Senhor aqui. Talvez você nem entende: pastor, como assim eu entregar minha família? Hoje você vai se posicionar diante da sua família hoje aqui na igreja. Mas isso é para quem você que quer. Pastor, eu quero continuar do que está. Não tem problema nenhum, meu amado. Mas se você quer ter a sua vida transformada por Deus, hoje o Senhor está assim. Ei, se ela me chamar de volta, eu vou. Deus está ansioso para entrar na sua casa. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Santo nome do Senhor que está neste lugar. Hoje o Senhor já está aqui. Você consegue sentir a presença do Espírito de Deus neste lugar? Ei, feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus Cristo. Você consegue sentir o mover do Espírito de Deus sobre este lugar? Ei. O Espírito de Deus já está aqui. Ei, o Senhor está ansioso para te receber de volta. O Senhor está ansioso para receber a sua casa neste lugar. E quem representa a sua casa é você. A presença de Deus na sua casa é você. É você que vai levar esta unção para a sua casa. É você que vai levar essa história. Você que vai receber hoje aqui neste lugar essa oração. Nós queremos orar contigo. O óleo ungido já está aqui. O óleo já está separado. O Espírito de Deus já está neste lugar. Mas é necessário que você tome um posicionamento. É necessário que você decida hoje se você quer ou não. E se você quer, hoje nós vamos orar contigo, meu amado, em nome de Jesus. Quem sabe você é uma pessoa que está aí hoje, você talvez ora, não sente tanta presença do Senhor, você quer de volta a presença de Deus. Você já teve um dia, já se sentiu cheio da unção, já chorou nos pés do Senhor, mas hoje não. Mas hoje o Senhor te chama para um renovo. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua história. Ele quer te chamar de volta e dizer: ei, eu estou ansioso para beijá-lo. Eu estou ansioso para abraçá-la. Você não está sozinha, mulher. Você que se sente sozinha. Você, homem, que se sente vazio. Hoje o Senhor te chama para te preencher o seu coração de alegria. Mas é necessário que se posicionemos. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar. Eu quero te convidar você a sair do seu lugar e posicionar-se perante o Senhor. Nós queremos orar contigo, com a sua casa. Talvez você vai ter que entregar alguém hoje aqui nos pés do Senhor. E nós queremos orar com você pela sua família. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar você, quando a gente louva a Deus, você sai do seu lugar e vem. Você posicione-se perante a Deus e vem entregar aquilo que é de Deus aqui neste lugar. E hoje o Senhor está ansioso para abraçá-la. Hoje o Senhor está ansioso para beijá-la. Hoje o Senhor está ansioso para levá-la de volta para casa, para que haja festa. Hoje o Senhor quer dar voz aos seus anjos e dizer: ei, 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 hoje a minha filha, hoje o meu filho volta para ti, volta para a família, volta para casa, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar, você, meu amado, a se posicionar perante a Deus. O óleo já está aqui. A aliança com Deus já está aqui. Então você que precisa desse retorno com Deus, venha à frente, nós vamos louvar o Senhor.
Enquanto o louvor vai louvar, posicione-se, sai e vem. Vem colocar a sua história. Vem colocar a sua vida na presença de Deus. Em nome de Jesus, meu amado. Em nome de Jesus, levanta e vem. Levanta e vem. Levanta e vem. E hoje o Senhor vai fazer a transformação nessa história. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. E abriu mão de sua glória. Pode vir, meu amado. Sai e vem. Que Deus falou contigo, a palavra de Deus, ela tem poder para se cumprir na sua história. Pode vir. Ei, o Senhor te espera novamente. Ele quer te abraçar essa manhã. Uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pode vir, sai do seu lugar e vem, meu amado. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Se Deus te chama, vem. Novas sandálias e disse, vai. Se tiver que quebrar seu orgulho, quebra, meu amado, em nome de Jesus, e vem. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória. Sangrou madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
você, Deus, palavra divina. Pra onde eu irei? E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra divina e eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, Palavra pra divina. onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra divina. Pra onde eu irei? E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra divina. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, só tenho você. Aleluias. Aleluias. Só quero finalizar essa palavra dizendo para você uma coisa muito importante. A palavra de Deus diz que nós temos o livre arbítrio. E porque nós temos o livre arbítrio, cabe a nós decidirmos voltarmos para o Senhor ou não. A palavra de Deus nos diz que o pai daquele homem foi atrás dele no chiqueiro. Deus não age dessa maneira. A palavra de Deus diz que aquele homem teve que ter um posicionamento de voltar para a casa de Deus. E eu quero te convidar você, assim como aquele homem teve o posicionamento, que você, Deus está te esperando aqui. Deus estava de braços abertos esperando aquele homem. E hoje o Senhor está de braços abertos esperando você retornar para a casa do Pai. Eu não estou falando de voltar somente com a presença. Eu estou falando de voltar realmente do seu interior. Entregar verdadeiramente a sua vida novamente a Deus. O Senhor te convida a grandes coisas. A um grande prêmio. O prêmio da vida eterna. O Senhor, se assim você decidir, quem sabe dará ordem aos seus anjos. E diz a ei, separa o melhor para ela. Separa o melhor para ela, seja um relacionamento. Separa o melhor para ela, seja uma vida financeira. Separa o melhor roupa, o melhor anel, a maior autoridade, derrame sobre a vida delas, se assim for da vontade de Deus. Mas depende que você se posicione e volte para os caminhos de Deus. Hoje o Senhor quer que você volte ao primeiro amor. Ele está te esperando de braços abertos. E se você quiser, Ele te aceita de volta. Ele te perdoa, te liberta, te livra e caminha contigo, em nome de Jesus, amém?